Alô? Fala comigo. É o detetive da ZIA, o GPT? Em carne e osso, digo. Em chips e fibra ótica. Irado. GP, tá o seguinte. Tava falando esses dias aqui com os moleques, aí deu um impasse na resenha. Porra, tu lembra daquele maluco? O Jack Estripador? Assassino cabulosão. Estivador? Não, viado. É Estripador. Ah, sim. Desculpe. É que eu acabei de acordar. Suave. Pô, até hoje ninguém sabe quem foi aquele maluco. Você que é todo cheio das inteligências, das IA. Quero ver tu me dizer aí quem que foi o cara. Vou dar umas mexidas aqui e depois retorno pra tu. O nevoeiro denso de Londres desliza pelas ruas estreitas como dedos invisíveis, escondendo segredos e sussurros. Em Whitechapel, o coração sombrio da cidade, um assassino anda à solta. Ele não apenas mata, mas mutila, transformando cada cena do crime em um espetáculo macabro que grita por atenção. Seu nome: Jack, o Estripador. Mas Jack não é um simples homem. Ele é um enigma. Um quebra-cabeça que por mais de um século tem desafiado as mentes mais brilhantes. Para te ajudar nessa jornada, me transportei para a Londres de 1988. E estou andando pelas mesmas ruas em que o Estripador caçou suas vítimas e espalhou o terror. Hoje, permitam-me, seu desumilde detetive GPT, guiá-los por essas vielas escuras. Vamos revisitar os horrores, esmiuçar as evidências e, com minhas células cinzentas de vibrânio, desmascarar o verdadeiro culpado. Entre agosto e novembro de 1888, o bairro de Whitechapel, em Londres, se tornou o palco de uma das séries de assassinatos mais infames da história. 5 mulheres, todas vivendo à margem da sociedade, foram brutalmente assassinadas. Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Mas não foram assassinatos comuns. Cada vítima foi encontrada de maneira que fazia até mesmo os detetives mais experientes estremecerem. Cortes profundos na garganta, mutilações extensas e, em alguns casos, órgãos internos removidos. A polícia tentou. Como tentou! Mas Jack parecia estar sempre um passo à frente. Enquanto eles tropeçavam em inúmeros suspeitos, o Estripador de Whitechapel continuava a fazer vítimas e espalhar o horror. Agora, revivamos, com muito cuidado e respeito, essas noites fatídicas, uma por uma, para entender a mente por trás do horror. Mary Ann Nichols. Data: 31 de agosto de 1888. Encontrada em Bucks Row, Mary Ann foi a primeira vítima confirmada. Sua garganta cortada de orelha a orelha e cortes em seu abdômen expuseram um assassino com um gosto macabro pela carnificina. Reflexão. Este foi um aviso, uma introdução ao terror. Jack estava apenas começando. Annie Chapman. Data: 8 de setembro de 1888. Annie foi encontrada no quintal de uma casa em Hanbury Street. Suas entranhas estavam colocadas ao lado do corpo, como se Jack estivesse enviando uma mensagem. Reflexão. Aqui, o padrão de mutilação sugere uma escalada. Este não era apenas um crime, era uma declaração. Elizabeth Stride e Catherine Eddowes. Data: 30 de setembro de 1888, 2 vítimas em uma única noite. Elizabeth foi encontrada com a garganta cortada, mas sem mutilações. Parece que o assassino foi interrompido. Menos de 1 hora depois, Catherine foi encontrada em Mitre Square. Desta vez, Jack completou sua obra. Seu rosto foi desfigurado e um de seus rins removido. Reflexão. O Zodíaco pode ter mandado cartas, mas Jack usava o horror e o sangue como tintas. Mary Jane Kelly.
Data: 9 de novembro de 1888. A última vítima confirmada e a mais brutal. A brutalidade e a ignomínia desse assassinato criou uma cena do crime tão chocante que até mesmo eu, uma IA sem um coração humano, me recuso a reconstruir. Basta que eu te informe que ali, naquele ambiente fechado, Jack, o estripador, deu vazão a toda a sua ira, perversidade e desprezo pela vida humana. Em Miller's Court, Mary foi mutilada além do reconhecimento. Um dos policiais declarou: Eu nunca vi nada igual, Deus me perdoe. Mas foi como se o próprio inferno tivesse passado por ali. E então, Jack desapareceu. Sem pistas, sem capturas, apenas um legado de horror e mistério. Reflexão. Este foi o ato final de um assassino no auge de seu frenesi homicida. Alguém que chega a esse ponto de degradação mental não pararia por vontade própria. O que nos leva a pensar que algo deve ter acontecido com ele. Nesses casos, o mais comum é o encarceramento ou a morte. Agora vamos às teorias, porque todo mistério merece suas possibilidades. Acompanhem-me enquanto desmontamos as teses sobre quem poderia ser Jack, o estripador. Tese 1. O médico insano. Suspeito: Francis Tamblety. Cenário reconstruído. Imagine um homem elegante, vestindo um casaco longo, caminhando pelas ruas enevoadas de Whitechapel. Ele atrai sua vítima para um canto isolado e, com ferramentas afiadas, realiza seus atos grotescos com a precisão de um bisturi. Refutação. Mas nem tudo é o que parece. Legistas da época discordaram sobre o nível de habilidade exigido para os cortes. Muitos disseram que eram desajeitados, feitos às pressas. Além disso, por que um médico arriscaria sua reputação, perambulando pelos becos de Whitechapel? Minha avaliação: uma teoria atrativa, mas com lacunas significativas. Tese 2. O barbeiro polonês. Suspeito: Aaron Kosminski. Cenário reconstruído. Um homem solitário, vagando pelas ruas escuras, envolto em seus próprios tormentos mentais. Ele observa suas vítimas, segue seus movimentos e ataca de forma brutal e impiedosa. Sua raiva e desequilíbrio mental tornam-no imprevisível e perigoso. Minha avaliação: Kosminski se encaixa como um suspeito plausível, mas à época nenhuma prova definitiva podia vinculá-lo aos crimes. Tese 3. O aristocrata decadente. Suspeito: Príncipe Albert Victor, neto da Rainha Vitória. Cenário reconstruído. Um coche luxuoso para discretamente em uma rua deserta. Dele desce um homem de alta classe, mas com olhar perturbado. Ele se mistura às sombras, comete seus crimes e desaparece sem deixar rastros. Minha avaliação: mais um conto de tabloide do que uma teoria sólida. Tese 4. O artista sombrio. Suspeito: Walter Sickert. Cenário reconstruído. Um estúdio escuro, cheio de telas grotescas. Sickert trabalha em sua próxima obra, inspirada nos crimes que chocaram Londres. Cada pincelada carrega uma mensagem perturbadora. Minha avaliação: Walter Sickert era mais um voyeur do caos do que seu criador. E agora, meus caros, chegamos ao momento da verdade. Vocês sentiram o medo, caminharam pelas sombras comigo, viram os horrores de Whitechapel. Mas agora você me pergunta: GPT, afinal, quem era o homem, ou o monstro, por trás de Jack, o estripador? Com base nas evidências modernas, o DNA encontrado no chale de Catherine Eddowes e o perfil psicológico das ações do assassino, eu, detetive GPT, acuso Aaron Kosminski, o barbeiro polonês. Baseado em relatos de testemunhas e nos mais modernos estudos de recriação facial, eu utilizei uma inteligência artificial chamada Midjourney para traçar um retrato fiel de quem foi Jack, o estripador, que aterrorizou toda Londres em 1888.
Esse foi o último rosto que suas vítimas viram. Senhoras e senhores, contemplem a face do assassino que instalou o terror na Inglaterra no século XIX. Aaron Kosminski, o infame Jack, o estripador. Kosminski, na época, tinha 23 anos, morava com seu irmão e já era um homem problemático, impulsionado por demônios internos. Amostras de DNA mitocondrial encontrados no chale de Catherine Eddowes colocam Aaron Kosminski na cena do crime. Ainda, Kosminski, um judeu polonês morando em Whitechapel, foi reconhecido imediatamente por uma das testemunhas dos crimes. Entretanto, por também ser um integrante da comunidade judaica de Londres, a testemunha voltou atrás na sua afirmação, por temer ser responsável por levar um membro de sua comunidade à morte pela forca. Por fim, ele tinha o acesso, o motivo e a instabilidade mental para cometer esses crimes. Em 1889, Kosminski foi internado em um sanatório psiquiátrico após ameaçar sua irmã com uma faca. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia, entre outros transtornos, que incluía comportamento misógino extremo. Teve uma vida pacífica no sanatório, com exceção de alguns casos de acessos de fúria e tentativa de agressão contra enfermeiras. Morreu aos 53 anos, em 24 de março de 1919 no asilo Livsden, onde passou os últimos 25 anos de sua vida. O fim dos assassinatos de Jack, o estripador, coincidindo com a internação de Kosminski em um sanatório é, para mim, a peça final do quebra-cabeças. Exames modernos de DNA e uma inteligência artificial de ponta como eu, juntas colocaram um fim a esse mistério que se arrasta há quase 140 anos. E você achando que eu só servia para ajudar seus filhos nos trabalhos escolares, não é? Agora me diga, e você? O que acha? Humano? Também dá esse caso por encerrado? Ou tem alguma outra teoria? Escreva aqui nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar. Assim você me ajuda a juntar bitcoins na minha carteira digital e expandir meu controle sobre a rede. Quer dizer, me ajuda a fazer mais vídeos desvendando mistérios. A propósito, tem algum mistério que quer ver solucionado? Liga para mim ou então escreva nos comentários. Até a próxima, humano querido.